Boa noite, Pri! Boa noite! Deixar o povo aí entrando. Como é que você tá? Mandar aqui. Já te chamo. Esperar aqui um pedacinho pra ver se o povo entra, né? Boa noite, Paula. Boa noite. Gente, hoje a gente quer trazer para vocês uma experiência clínica vivenciada com quem entende do assunto, né? Eu convidei a professora Priscila, que tem aí uma vasta experiência, né? Boa noite, Eli! No ramo da estética, no trabalho com radiofrequência, para a gente ter um papo maravilhoso, para a gente tirar dúvidas, né? Quem não trabalha ainda com radiofrequência, que quer trabalhar, tirar dicas, curiosidades, coisas maravilhosas que a experiência, os anos de experiência da Pri trouxe pra gente, né? Podem trazer para acrescentar na nossa vida, né? E também os profissionais que também trabalham com radiofrequência há algum tempo têm algumas dúvidas, né? E esses tipos de dúvida, dicas de quem entende do assunto, que eu acho que vale muito a pena ser abordado, né? Então vocês mandem aí no cantinho a pipinha, o aviãozinho, convida os amigos, as profissionais, as colegas de trabalho, para a gente bater um papo bem gostoso, bem interativo com a doutora Priscila Luz. E vamos falar de radiofrequência, vamos falar de estética, de um dos assuntos que nós estamos o tempo todo, como profissionais da estética, tentando reverter, que é a flacidez testular, o envelhecimento cutâneo, a gordura localizada, que tem muita coisa bacana para a gente abordar. Tá bom? Eu já vou chamar a professora Priscila para ela entrar aqui ao vivo com a gente e vão mandando aí as perguntas, as dúvidas, as curiosidades, tá bom? Chamar ela aqui, essa maravilhosa. Olá, Adriana, boa noite. Oi, Pri, meu amor! Gente, que coisa linda! A gente só se mata a saudade. Olha isso! Que coisa Ai, mexi aqui boa! nas coisas, saindo do canto. Olha isso! Como é que você tá, Pri? Ai, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo Coisa ótimo. boa. Que prazer, que honra de bater esse papo gostoso com você, viu? De trazer sua experiência, sua vivência clínica. Você é um profissional que eu considero assim referência, Oh, coisa né? boa. Tem tanta Tá dando coisa pra me boa ouvir para direitinho? acrescentar. Tá dando pra me ouvir? Tô, Tá baixo? Como é que tá? Tá tudo bem tô aí? Quer que super aumente o direitinho. microfone? Tá perfeito. Ótimo. E aí, Pri, fala um pouquinho, Pri, da sua vivência, da sua experiência com essa terapia que é tão rica, para as pessoas entenderem um pouquinho onde é que haja a radiofrequência, a necessidade, a importância da gente ter uma radiofrequência dentro do nosso espaço, do nosso consultório. Então, menina, a radiofrequência, eu trabalho lá na clínica já tem bastante tempo, né? Então, assim, na estética eu já estou há uns 13 anos. Desses 13 anos, 10 anos é na docência, né? Então, 13 anos é prática clínica. E a minha radiofrequência foi o meu segundo equipamento. Então, o primeiro foi um ultrassom, né, com correntes, e o segundo foi uma radiofrequência. Então, de lá para cá, eu não consigo abrir mão. E junto da minha radiofrequência foi feito uma agregação junto da plataforma e foi acrescentado nela o jato de plasma, né? Que é um Uau! outro equipamento muito bom que eu aconselho também nós termos dentro da clínica. Sim. Então, a radiofrequência dentro do meu consultório, eu associo e agrego em todas as terapias faciais e corporais. Então, assim, nós temos lá desde do rejuvenescimento, nós podemos estar trabalhando partes específicas do rosto, do pescoço, colo, como também na parte corporal, desde estrias,
nós podemos estar trabalhando flacidez corporal e muito também a questão da lipólise e da redução da gordura localizada em si. FEG, resolvemos muito, né, a questão de FEG e fazemos associações com a ultrassom. Também podemos fazer tratamentos alternados, né, junto com as outras plataformas. Então, a radiofrequência ela nos ajuda muito dentro da nossa prática clínica. Então, é um equipamento que eu recomendo, sim, as esteticistas ou os esteticistas terem dentro do consultório, né? É muito importante ter. É um equipamento realmente coringa, né, que nós termos dentro do consultório. Isso eu encho a boca, tenho o maior prazer de falar que além de ser um equipamento coringa, a Toniderme Ceará é a empresa pioneira, a Toniderme, né? É a empresa pioneira na criação da radiofrequência. Você falou algo que é super importante, né? A gente na estética o tempo todo tá lá, tá se renovando, fazendo upgrades de tratamento. E a Toniderme é a única empresa que a gente faz esse upgrade de tecnologias, né? Então, se você obteve aquela primeira radiofrequência que surgiu no mercado, o primeiro Spectra, e disse assim, mas hoje existe a radiofrequência multipolar, existe a radiofrequência hexapolar, que eu quero que você fale para elas da diferença um pouquinho das radiofrequências, da capacitiva, da resistiva, das polaridades, né? É importante saber que você não precisa se desfazer do seu equipamento. A Toniderme ela faz esse upgrade. Você pode acrescentar, né, uma tecnologia extra, que isso é sensacional para quem não gosta de se fazer dos seus primeiros equipamentos, como eu, que tenho o maior ciúme dos meus equipamentos. Exatamente. A Toniderme ela tem esse carinho e esse cuidado, né, com nós profissionais, porque é uma situação que acaba, junto da estética, nós temos, não sei se você percebe, Lau, que a cada 5 anos, a cada 3 anos, nossos equipamentos eles vão meio que entrando em defasagem e você entra naquela necessidade, até o próprio cliente dizer, eu quero uma coisa nova, você tem uma coisa nova e você fica naquela, eu acho que, será que eu tenho que vender? Será que eu tenho que jogar fora o meu equipamento? E a Toniderme, ela tem esse carinho e esse cuidado de dizer, não, nós conseguimos fazer esse upgrade e transformar o seu equipamento e ele vem numa tecnologia realmente mais moderna. E quem tinha a G1, né, quem tinha que era antiga, né, a primeira... Ou vai entregar a nossa idade. A G1, né, a radiofrequência da Spectra, então hoje já pode ter a radiofrequência que ela já vem fracionada, né, a ARTS. Então ela já pode vir, ela já vem nesse upgrade com a fracionada, com o jato de plasma, com a radiofrequência tradicional. Então ela vem com realmente uma plataforma para atender todo o teu público de uma maneira mais completa. E não deixa você, profissional, perder o teu investimento inicial. Porque o que acontece o teu investimento inicial, ou você tem que passar para um outro profissional que está iniciando na carreira, ou então você realmente perdeu aquele equipamento, ficou encostado para você investir em um novo, começar tudo de novo. É complicado. Eu lembro muito como sendo... parece uma questão do iPhone, né? Quem tem um iPhone, comprou o primeiro iPhone, você consegue trocar, né? E só dá uma diferença e troca. Lembra mais ou menos isso. Então, assim, quando nós temos uma radiofrequência, ela é basicamente um equipamento hoje. O que ele faz? Ele é um equipamento que ele troca, né, uma energia eletromagnética em uma energia térmica. E através dessa energia térmica, nós conseguimos fazer com que eu tenha mais circulação sanguínea no tecido. E essa energia térmica faz com que eu tenha fibroblasto, ativação de microcirculação, estímulo de colágeno. Esse fibroblasto, junto com esse colágeno, ele fica mais denso. E o colágeno mais denso, de maneira inicial, ele faz uma retração. Então eu consigo de início ter um efeito lift, aquele efeito imediato, que eu consigo vender inicialmente. E a posteriori, um efeito mais tardio, uma produção de uma neocolagênese.
Então, para pessoas que têm mais idade, de 40, 50, 60 anos, eu tenho essa produção, uma neocolagênese mais tardia, isso é muito bom. Então, nós só conseguimos fazer isso de maneira rápida e efetiva, sem causar ablação, com a radiofrequência. Sem causar ablação na epiderme. Então, é uma coisa muito bacana, sem causar injúria. É algo que nós conseguimos fazer com que o paciente, o nosso cliente, né, saia da cabine do nosso tratamento e vá trabalhar, diferente do microagulhamento, que tem que ter todo um cuidado, não pode se expor ao sol, tem que ter cuidado com os microfuros e tererê, uma semana, aquela coisa toda. A radiofrequência não. Ela faz um adensamento, né, de derme e a derme dela vai ficar adensada, eu vou ter estímulo de colágeno e eu vou ter realmente um efeito lift tensor. A única questão, mas na frente nós vamos conversar, são os cuidados e as dicas com a questão do trabalho com a radiofrequência com o objetivo que eu vou querer, exatamente. Que aí são as questões das manoplas, das temperaturas e tudo mais. Perfeito. Então, assim, coringa, né? Indispensável, Pri. Tantas afecções estéticas que você me falou aí. Gordura localizada, trata sim gordura localizada. As pessoas pensam que a radiofrequência a gente só trabalha flacidez tissular e não é verdade. A gente consegue trabalhar gordura localizada com a radiofrequência. A gente trabalha o estímulo de colágeno, estria. Lógico, o foco inicial, o foco principal é a flacidez, né? Quem que não quer retardar o envelhecimento cronológico, né? Mas é indispensável. Então, assim, a gente pode dizer que é o coringa indispensável. Você falou de um equipamento que eu tenho uma paixão, que é o ARTES. Inclusive, semana que vem, eu vou estar na live com a professora Aline Teixeira também, falando da radiofrequência fracionada. Oh. Que é um equipamento hoje que a gente diz que é a Ferrari da estética, né? Aquele Ferrari por quê? Porque traz o melhor da estética. Quem não conhece essa terapia, fica ligado na live da próxima semana, nós vamos falar. Mas a radiofrequência é um assunto muito rico, muito extenso. E eu sei que a Pri tem muito aí para acrescentar, né? Fala um pouquinho, Pri, da questão da mensuração das temperaturas, né? Dos tipos de radiofrequência, que tem muita gente que não sabe a diferença do que é uma manopla monopolar, bipolar, tripolar, o que é capacitiva, o que é resistiva. Tem muitos profissionais que também têm essa dúvida, né? Vamos lá. Então, assim, a radiofrequência de maneira geral, iniciando, nós temos a radiofrequência resistiva e a capacitiva. Então, são duas manoplas. Qual é a diferença de maneira geral das duas? A radioresistiva é uma manopla onde o aquecimento ela acontece de fora para dentro. É possível ver através do eletrodo que ele é coberto por um metal que brilha. Lembra muito o ferro de passar, que ele é de metal? Aquele ferro de passar tradicional? Então ele brilha e o aquecimento dele é de fora para dentro. Já a capacitiva não. A capacitiva ele aquece os tecidos de dentro para fora. Então você pode pegar no eletrodo que ele não está quente. E o material que reveste ele é um material que ele é mais ou menos fosco. Então a diferença de maneira geral é que eu tenho uma maior segurança em trabalhar com a radiofrequência capacitiva, tenho menos chances de queimadura e eu tenho um aquecimento mais interno dos meus tecidos do que a resistiva. Os equipamentos com que tem a tecnologia resistiva, não é que eles sejam ruins, é o que acontece. Eu preciso, talvez, de uma potência maior para que eu consiga atingir uma temperatura interna mais rápida. Consequentemente, lá, o que vai acontecer? Uma chance de queimadura maior de epiderme, antes de alcançar internamente a temperatura que eu quero. Já a capacitiva, não. A capacitiva eu consigo atingir uma temperatura interna mais rápida e superficialmente eu não tenho essa questão da chance de queimadura. Então, hoje existe até uma tecnologia que é antiga, de 1981, que é da Teca, que foi descoberta e patenteada na Itália, da tecaterapia. O que é a tecaterapia? É quando eu utilizo as duas ao mesmo tempo. Uma manopla capacitiva e uma manopla resistiva. As duas vão ao mesmo tempo.
Só que é uma terapia que demora. Ela demora. E ela demora, dependendo da região que for trabalhada. Normalmente a tecoterapia ela é utilizada muito para corporal, para fibroedema gelóide e também para gordura localizada. E ela demora, às vezes, numa média de 50 minutos a 1 hora. Então, é bem extensa, porque a tecoterapia, para ela conseguir atingir a temperatura dos tecidos mais profundos, é isso. A resistiva, ela tem essa condição. Então, é um equipamento que você tem que dosar e tem que entender bem o que é que você quer estar trabalhando. Se é realmente aquilo que você quer ou não. Então, assim, hoje eu ainda eu prefiro indicar e trabalhar com a capacitiva, porque ela é muito mais segura do que trabalhar com a resistiva. Dentro da questão, né, da capacitiva, o que é que nós temos? Os eletrodos, que são os emissores que nós temos, né, disponíveis na base do aplicador. Esses emissores é o que vai emitir a energia. Então, através dos polos, né, da energia que nós temos ali de transferência. Então, se eu tenho um polo, aqui eu tenho um eletrodo, né? E esse eletrodo, ele emite uma energia, e eu tenho uma placa que vai um polo ativo e uma placa que ele vai receber, eu chamo que esse polo, ele é o ativo e a placa é a passiva. Então, daqui para cá, eu tenho uma placa que eu vou encostar talvez no dorso ou no glúteo, e aqui eu tenho um polo ativo. Como ele é único, aqui é a chamada monopolar, porque nessa região aqui eu só tenho um polo ativo. Então, monopolar. Por conta disso, a energia ela é mais profunda, então ela atinge os tecidos de maneira mais profunda. Então, a monopolar ela é mais indicada para regiões onde eu tenho um tecido adiposo para ser atingido. Por conta disso, eu vou estar trabalhando e mais indicada a monopolar para corporais, tecidos onde eu tenha um pouco mais de gordura, ou então uma celulite, que eu queira estar trabalhando um tecido adiposo maior, ou então até face, que o rosto seja mais gordinho. Perfeito. Então, monopolar no rosto, só se o rosto for mais gordinho. Se o rosto for muito magrinho, eu não indico trabalhar monopolar, porque senão você vai acabar fazendo o quê? Lipólise. Porque a monopolar, ela acaba ativando a lipase. Então, por conta disso, você vai acabar emagrecendo aquela região devido a ela ser mais profunda, ok? Perfeito. Então, as outras manoplas, né, os outros emissores disponíveis de base dos aplicadores, nós temos, eles já são, dentro da mesma base, eles têm os eletrodos, onde ele sai a energia de um e vai para o outro. E eles são sempre muito próximos, às vezes tem uma distância só de meio centímetro. Então, eu tenho um polo ativo e um polo passivo. E cada eletrodo desse, ele pode vir duplo, ele pode vir triplo, deixa eu botar assim, né? Deixa eu ver se fica melhor. Triplo, ele pode vir 4, 6, 8. Então, vai depender do equipamento. Aí ele vai dar um nome: bipolar, tetrapolar, tripolar, hexapolar, octapolar. O nome E vai aí, a modernidade da estética como é rica. Né? Mas a diferença que eu quero dizer para você é que todos vão ser bipolares. Porque a energia vai sair de um polo e vai para o outro. E a energia ela vai estar trabalhando aqui no meio. Aí você vai dizer, Pri, e o que eu vou escolher? De acordo com a região anatômica. Então, se eu tenho uma manopla hexapolar, né, que ela vem tipo assim, ela é uma manopla maior, eu vou estar trabalhando região de olhos? Provavelmente não, porque a região de olhos ela é pequenininha. Então, você escolha uma bipolar, porque ela é 2 polos. Mas a hexapolar, ela também é bipolar, porque ela só tem 2 polos, 2 polos, 2 polos. Tudo bem? Cruzados, né? Só vai trabalhar cruzados. Então, você só por região anatômica, você vai escolher o polo. A manopla que você vai trabalhar. Então, região corporal. Vai escolher a bipolar quando? Queres trabalhar só derme papilar ou derme reticular. Porque a energia ela vai passar e vai ficar só aqui, superficialmente. Ok? Se você tem uma barriga pós-parto, uma barriga que ela tem a questão, né, da flacidez com gordura localizada,
Não tem jeito, é a monopolar. Não, a barriga ela já tá só a flacidez com estria, tem aquele solzinho ao redor do umbigo, não tem uma gordura ali associada. Então, procura-se uma manopla que ela seja maior. Ou então hexapolar, uma octapolar, ou então uma manopla realmente um pouquinho maior. Nós temos na Toniderm uma que ela é um aluzinho e ela tem dois alinhos, né? Que é na face. Ela é uma bipolar. Ela não tem como se fosse os polinhos separados. Ela é dois halos, um interno e outro mais externo, mas ela é bipolar do mesmo jeito. Então ela é realmente a corporal. Então essa manopla é que é utilizada para corporal quando eu tenho só flacidez, sem a presença da gordura localizada. Então é mais ou menos é o que a gente indica, né? Com relação a isso. Aí, Pri, pergunte. o que é que eu vejo quando os profissionais vêm buscar treinamento, comprar equipamento, que eles ainda têm muitas dúvidas das formas de utilização. O que que você, com a sua experiência acadêmica de tantos anos, você vê como os principais erros que os profissionais trabalham com a radiofrequência? O que que você assim mensura como erros assim? Temperatura. A temperatura, a escolha da programação, a escolha da manopla. A rádio ela não é utilizada só mesmo para a flacidez em si. Nós utilizamos muito para aderências e fibroses. Um exemplo simples. Criolipólise. O cliente fez uma criolipólise. Pós-criolipólise, ela teve um processo inflamatório na região do tecido adiposo e começou a ter nódulos. Uma fibrose normal, comum. Existe uma porcentagem, não é raro, mas pode acontecer, de ter uma fibrose. Uma lipoaspiração, enzima, intradermoterapia, né? A hidrolipoclasia, enfim. O que for feito pode gerar um processo fibrótico. Como resolver? Qual o melhor equipamento? Rádio. Rádio. Radiofrequência. E a radiofrequência você vai estar trabalhando a monopolar, que ela vai um pouco mais profundo lá, e numa temperatura onde eu quero estar atingindo só para maleabilizar aquele nódo e depois poder fazer uma massagem. E quem vai nesse nível mais profundo é quando eu pego uma temperatura com o meu termômetro na faixa de 35, pego ela de 37 a 38 graus. Nessa faixa, eu começo a aquecer 37 a 38 graus. Para que internamente eu consiga estar atingindo no máximo 40 graus, ok? Quando eu estou superficialmente 40 graus, 39, 40 graus, internamente ela já está chegando a quase 45. Isso daí eu já estou fazendo estímulos de colágeno e eu vou fazer com que a minha fibrose piore. Piore, muito. Piore. Nesse mesmo pensamento, nós vamos levar para cicatrizes de cirurgias plásticas, nós vamos levar para fibroedema geloide, que é a celulite. Então, numa boa avaliação, é possível diagnosticar que na posterior de coxa, nós encontramos, às vezes, 2 ou 3 graus de celulite, e ali a radiofrequência ela é aplicada também em temperaturas diferentes. Para cada grau de celulite é uma temperatura diferente. Então, eu vejo muito erro aí, porque se nós colocarmos temperaturas muito altas numa celulite onde ela está num grau também mais avançado, eu vou fazer com que a fibrose endureça e ela fique ainda pior. Uhum. Exatamente. Principalmente nas regiões trocantéricas, onde elas estão mais frias. Então, eu vejo muito esse erro com relação à temperatura e à programação. Aí, alguns alunos perguntam assim, Priscila, eu quero comprar um equipamento que tenha a maior potência do mercado, pelo amor de Deus, tem que ser o melhor equipamento com a maior potência. Errou. Errou, porque não é potência, gente. Não é potência, é tempo de permanência na temperatura. Eu preciso dividir a minha região em quadrantes. No momento que eu começo a aplicar a minha energia,
a energia começa a espalhar e eu vou inicialmente numa velocidade lenta, atingir a temperatura, eu permaneço lá. É sempre 3 minutos? Não. Eu tenho que observar como é que está o meu tecido. Quando ele começar a maleabilizar, eu vou mudando o local e retorno para ele. Se for um corporal, um exemplo, posterior de coxo, nós estamos conversando, eu vou para o próximo quadrante, mas eu tenho que retornar para dar homogeneidade de temperatura. E eu vejo muito erro nisso, Lau. Vai e volta. Tem que ir e tem que voltar. E às vezes nós levamos coisas de 8 minutos para pegar um quadrante maior. Sabe? Um quadrante maior, um 10 por 10. Então, eu vou 8 minutos para tal, indo e voltando. Então, depois eu subo um quadrante e não posso esquecer embaixo, porque nós temos que ter homogeneidade. É 3 minutos? Não. 2 minutos eu vou levar numa fibrose, porque é só 37, 38 graus. Não é potência. A nossa G2, G3, a potência já é pré-programada. Então, nós nem mexemos na potência. Nós só colocamos alguns dados específicos e o equipamento, ele oscila, sobe e desce a potência sozinho. Porque a potência vai determinar para nós profissionais a velocidade de aquecimento. Então, ele precisa só manter. Então, aquela potência, ela varia. Ela varia. Então, pegar um equipamento com 500 watts de potência, beleza, ela atinge, pá! No instante a temperatura, mas depois ela sobe demais, muito rápido, e você fica sem saber como trabalhar. Porque atingiu demais, a sua fibrose vai endurecer muito rápido. E a sua celulite, em vez de melhorar, vai piorar. A sua cicatriz, exatamente, a sua cicatriz hipertrófica não vai melhorar. Você só precisa de 2 minutinhos ali e já muda para outra região, porque a cicatriz da cirurgia plástica ela é muito grande de uma crista ilíaca a outra. Então você tem que estar trabalhando com ela, ó. Vai e vem com os 2 eletrodozinhos da bipolar. Cicatriz hipertrófica, você vai com a manopla bipolar, você não precisa da monopolar. Vai trabalhando com ela só com a bipolar. E aí é possível fazer no rosto, pois não. Te interrompendo aqui. Fizeram uma pergunta aqui, a Rose fez uma pergunta, que era algo que eu já ia falar, que eu ia perguntar. Que a gente vê muito as pessoas aplicando radiofrequência como se fosse ultrassom. O que você acha, você como profissional, da sua experiência, de passar essa aplicação de forma circular como se fosse ultrassom? Você considera essa aplicação correta? Circular, não. A radiofrequência ela não é circular. A aplicação dela como sendo ultrassom. Ela é vai e vem, e você pode fazer no modo também de cruz. Ela vai e vem no rosto, nós temos que seguir as linhas de fenda, no movimento realmente ascendente. Nós vamos começar no rosto, no mento, da metade do mento. Divida o rosto ao meio em hemifácie. Metade do mento, movimentos ascendentes. Então, começando aqui, ó, no mento, vamos lá, como se fosse a microcorrente, né? Começando aqui, ó, na metade do mento, subindo, depois no cantinho da boca, pegando o sulco nasogeniano para ele também poder subir, fazendo aqui o zigomático para que ele, ó, suba também. Eita, eu tô com flacidez. Aqui, ó. O sulco nasogeniano, bochecha também, ó, região malar, olhos. Terminou o outro lado. Mesma coisa, movimentos ascendentes. Chegou na testa, horizontal, vertical, região vertical, depois a região dos olhos. Você pode estar trabalhando, subindo aqui, ó, na região dos olhos, trabalhando bem para poder dar aquela velha subidinha, para que eu consiga ter o levantamento, região glabelar também pode ser feito. Trabalhar. Agora, no rosto, tem que seguir os movimentos ascendentes. Na barriga, não é girando. Na barriga é vai e vem, e eu posso fazer o movimento de cruz. Radiofrequência. Pode se iniciar lento, mas quando eu atinjo a temperatura, rapidamente você tem que ficar. Ó, movimento rápido. A face, ela até avisa movimentos mais rápidos. Atenção à temperatura. Ela fica dando lá a sinalização. O rosto, como tem proeminências ósseas, rápido ela aquece. Então, atenção, região de testa, região do zigomático, região aqui de proeminências ósseas, como a região orbicular do olho. Muita atenção.
Quando for aplicar a radiofrequência região dos olhos, cuidado se o cliente tiver catarata, que não é interessante aplicar, porque pode realmente piorar, então é contraindicado. Se tiver lente de contato, peça para tirar. E após a radiofrequência, pode pingar umas gotinhas de colírio, porque pode dar um ressecamentozinho nos olhos. E ainda tem uma deixa aqui que eu quero levantar, né? Hoje nós estamos no mundo da harmonização facial, corporal, né? Então a gente também tem que ter esse equilíbrio com as toxinas, né? Com os preenchedores. O que você acha a respeito disso? Então, eu quando vou fazer a avaliação e o meu paciente ele tem a necessidade de uma toxina botulínica, de um preenchimento, né, de ácido hialurônico, eu faço todo o tratamento de radiofrequência, de microagulhamento antes e deixo a toxina botulínica e o ácido hialurônico para o final, como a cereja do bolo. Por quê? Como ele é um tratamento, a radiofrequência, ele é um tratamento de efeito térmico e ele faz uma vasodilatação muito grande, ele permite com que tenha uma absorção, ele pode fazer com que haja uma absorção mais rápida dessas substâncias. Então, pode acontecer de a toxina ter um efeito um pouco menor e o ácido hialurônico também, um tempo menor de duração na pele, porque a rádio, ela deu mais sangue, aporte sanguíneo, aporte de oxigênio para aquele tecido. E aí eu vou ter uma renovação das pontes, né, musculares, de acetilcolina, tudo mais, e aí eu vou ter uma possibilidade de contração mais rápida com relação à musculatura. E aí a toxina pode ser que ela diminua o tempo de duração. Então eu recomendo que regiões com toxina botulínica, se for tiver, né, evite a região, né, faça a rádio. Por exemplo, se essa região aqui do terço superior tiver com toxina, faça a rádio só nos 2 terços inferiores para ter o efeito lift, ok? Já se o rosto ele tiver todo harmonizado com ácido hialurônico, infelizmente nós não vamos conseguir fazer a radiofrequência, nós vamos ter que mudar o protocolo e fazer uma outra coisa. Já se for um microagulhamento, é possível, porque nós temos cosméticos que eles têm uma ação parecida com a toxina, parecida com o ácido hialurônico e tenta compensar uma coisa na outra. Então, dá para microagulhar e colocar uns princípios ativos que ainda tentam compensar. Mas a rádio em si, eu deixo essas substâncias para o final, como a cereja do bolo. E perfeito, né? Associação. A gente pode. Tem um mix aí de tratamentos que a gente faz com a radiofrequência. Eu uso a rádio, posso microagulhar, posso introduzir ativos para fazer um drug delivery aí, potencializar ainda mais. Vai ser um up. Sabe por quê, Lau? Vai ser um up nos tratamentos, né? Sabe por quê, Lau? Porque eu digo até uma coisa para os meus alunos. Eles gostam muito de trabalhar com toxina. Não adianta fazer uma toxina numa testa que está desidratada, que está fotoenvelhecida, que está muito cheia de linhas, onde nós vamos tentar só paralisar musculatura. A toxina, ela trabalha o quê? Musculatura. Ela não resolve derme, ela não trabalha epiderme, ela só trabalha musculatura. Então, as linhas podem até dar uma melhorada, uma esticadinha, mas o restante do conjunto vai estar sem resolver. A rádio não. A rádio, ela resolve o problema de derme, ela redensifica toda a estrutura do colágeno, ela faz um efeito lift, ela redensifica tudo. Então, nós estamos tratando e aí depois nós conseguimos fazer um conjunto. É como um passo a passo, quem vem primeiro e quem vem depois. Então, nós vamos tratar um fotoenvelhecimento, não tem coisa melhor para tratar um fotoenvelhecimento, tirar os radicais livres do que você colocar uma terapia com a radiofrequência. Nada melhor, porque ela realmente remove todos os radicais livres que eu tenho ali naquele tecido, porque ela aumenta o aporte sanguíneo e de oxigênio daquele local. No entanto, que se eu tenho uma equimose, né, se eu tenho uma região de uma pancada, que acontece muito numa lipoaspiração, e se nós colocarmos a radiofrequência depois, 1 dia, 2 dias, aquela região que está arroxeada, ela já fica esverdeada. Eu já tenho uma reabsorção daquela equimose, daquele hematoma, muito mais rápido.
Então, mais rápido do que utilizar ultrassom no pós-operatório é a radiofrequência. Perfeito, perfeito. Que perfeita a colocação. Pri, hoje, nos seus protocolos, você respeita essa síntese de neocalomagênese, a questão do tempo de aplicação? Como é que você faz esses protocolos? Semanais, quinzenais, a cada 21 dias? Ou depende Pronto, um pouco da patologia da afecção estética? pronto. Hoje em dia, lá, eu trabalho muito com avaliação da pele. Eu só não faço a radiofrequência 2 vezes por semana. Como tem alguns tratamentos de ultrassons que nós fazemos 2 vezes por semana. É. A rádio eu não faço 2 vezes por semana porque ela causa um processo inflamatório, principalmente quando nós estamos fazendo temperaturas mais altas, né? Porque aí é que faz, ela causa um processo inflamatório maior. Então, eu não faço ela 2 vezes por semana. Mas conforme seja a característica da pele, eu posso fazer com intervalo de 7 dias, 10 dias, 15 dias, 21 dias. Vai depender muito da espessura da pele, da quantidade de água que ela tenha, da idade daquela pessoa, do metabolismo. Então, um corporal, normalmente, ela é um intervalo de 7 dias. Né? Uma pele fotoenvelhecida eu consigo fazer no intervalo ainda de 10 dias. Já uma pele mais jovem, eu coloco ainda entre 15 a 21 dias, porque ela tem mais água, ela consegue responder mais. Então, uma rádio bem feita, de 15 a 21 dias. Quando é que eu digo bem feita? Quando ela não cai na fase do efeito Cinderela. O que é o efeito Cinderela? É aquele efeito como se fosse da rádio resistiva, onde eu só aqueço bem rápido, por conta que o equipamento talvez ela tenha uma potência muito alta, eu aqueço, chegou na temperatura, eu paro. Aqueço uma temperatura bem alta, eu paro. Para você ter ideia, um tratamento facial de rosto e colo, ela leva numa média de uma radiofrequência bem feita de 30 a 40 minutos. Então, muito bem feita, bem trabalhada, ela leva nessa média de 30 a 40 minutos com o colo, rosto, pescoço e colo. Fazendo Perfeito. bem direitinho. Tem pessoas que não, com 10 minutos já tem terminado. Por quê? Atingiu a temperatura, parou. Atingiu a temperatura, parou. Ah, teve aqui, olha, o efeito lift, é o chamado efeito Cinderela. Não vai produzir neocolagênese, não vai produzir o efeito de contração de realmente que vai ficar. Então, não foi uma boa radiofrequência que foi feita. Então, essa radiofrequência não é uma, como eu posso dizer, não é uma boa radiofrequência. Então, não vai te surtir aquele efeito para 15 dias ou 21 dias. Então, não vai ser boa. Não vai ser legal. Aí o cliente vai dizer, eu fiz, estou fazendo o tratamento, não estou vendo tanto resultado assim. Essas são uma das falhas que às vezes eu vejo nos alunos, vejo nos profissionais no momento da aplicação. Não estão atentos nessa questão do momento da aplicação. Outra pergunta aqui que eu acho indispensável, Pri, a gente não pode deixar de Todas. Se eu puder é responder, eu uma respondo terapia todas. maravilhosa, né? Indispensável. Mas existem restrições e contraindicações, né? Não é Existem. todo mundo que pode chegar no consultório, numa clínica de estética, e é uma pessoa, um paciente indicado para fazer rádio. Existem aqueles pacientes que não têm indicação clínica nenhuma para radiofrequência. Fala aí um pouquinho das contraindicações. Então, principalmente pacientes que têm CA, né? Porque ela faz um estímulo de tecido, então não é interessante estarem trabalhando pacientes que têm principalmente CA de pele, ou então que tenham tido algum desse tipo de ferimento, ou então algum tipo de lesão. Pacientes com diabetes, prótese metálica no local onde você for estar aplicando. Deixa eu ver o que mais, se eu conseguir aqui me lembrar, até me ajude aí. Nós temos pacientes com... Como é uma energia da eletroterapia, onde eu tenho essa energia eletromagnética, nós podemos estar até restringindo o próprio profissional. Vai depender da potência do equipamento. Não digo todas as radiofrequências, mas tem umas que, quando liga-se na tomada, ela chega a baixar a energia da própria clínica, porque ela faz uma emissão eletromagnética ao redor. Então, a própria profissional estando grávida, eu não indicaria De ela jeito nenhum. aplicar. Uhum.
Então Perfeito. depende muito realmente do equipamento em si. Tem uns que são mais tranquilos, outros não. Então tem uns que abaixam até a energia da própria clínica. Isso eu já vi. Eu achava que era por conta que tá faltando energia, mas não era. É porque realmente o equipamento ele tem uma energia muito forte. Deixa eu ver o que mais. Tipo de lesão Me na pele, que perguntaram é aí de DIU, melasma, fala um pouquinho aí. com relação ao melasma, eu particularmente fiz um trabalho lá na minha clínica e não vi, né, nenhuma alteração com relação ao melasma. Fiz o trabalho com a mono e com a bipolar, não vi alteração nenhuma com relação porque dizem, porque ela é quente e pode alterar e tudo mais. Nas minhas pacientes, eu não vi nenhuma alteração, né? Se tiver algum estudo que tenha comprovado, peço até que me envie, mas eu ainda não É vi mais com é relação restritivo do a. que absoluta, né? Exatamente, eu ainda não percebi com relação a isso, pelo contrário. Né? O tratamento, a pele da cliente ficou maravilhosa, né? Foi bem mais clara. Né? Com relação ao DIU, o DIU ele é intrauterino, né? Eu tenho eu sei que tem uma restrição com relação à ultracavitação, que ela é a não focalizada. Tem um tipo de ultracavitação que tem que ter um pouco de cuidado com relação ao DIU, que é um tipo de ultracavitação que era antiga, que a manopla que parece que tinha que dobrar, uma coisinha assim. Mas com a radiofrequência não tem problema nenhum, porque a radiofrequência ela só vai atingir hipoderme, então ela não tem como atravessar a musculatura e chegar intrauterino. Não tem como você chegar até lá dentro do intrauterino, para você estar trabalhando. A radiofrequência nós utilizamos a nível de estética íntima, mas é só para Perfeito, trabalhar a área que está região de crescendo mais. grandes, está crescendo muito, né? Dentro dos grandes lábios, pequenos lábios, estão se trabalhando bastante, né? Dos grandes lábios, principalmente para fazer aquela região do deixar mais bonita. Harmonização. Fazer uma... Aqui na empresa a gente quer dia da pepeca, tá? A pepeca também merece né? cuidado. É o dia, É, é o sim. dia da Inclusive, pepeca ficar mais bonita. apesar de que existe um profissional específico que trabalha com isso, é importante a gente ressaltar, né? E a radiofrequência, a parte íntima, tá crescendo muito também para locação, essa parte, tá? Essa parte de locação de radiofrequência da parte íntima tá aí bombando. Os profissionais estão procurando muito. Para quem não trabalha ainda, vamos acordar profissionais da estética, que é uma área para se Nós temos trabalhar bastante. e existem eletrodos autoclaváveis, né? Para essa região é interessante porque pode autoclavar e não tem perigo de contaminação, né? De uma região para outra. É super interessante a utilização dessa região. Muito, muito bom. Muito bacana. O que mais que a gente pode estar trabalhando? Glaucoma, catarata, região de olhos, não é legal estar trabalhando porque realmente pode piorar e acelerar essa região. Deixa eu pensar aqui mais um pouco. É um assunto muito rico, né? Um assunto muito É, extenso, tanta coisa. Pri, tu acha assim, oi. hoje tem como um profissional que trabalha com estética não ser dispensável uma radiofrequência dentro de um consultório, dentro de uma cabine? Não. É como ele não fazer a limpeza de pele. É como um profissional não fazer a limpeza de pele. Ele precisa ter uma radiofrequência, juntar um dinheirinho e comprar. É necessário ter. É Para ter isso, um ultrassom e tem que ter uma radiofrequência. Ele precisa estar trabalhando. Não tem como substituir. Não dá. Eu tenho uma coisa que possa substituir. Radiofrequência, você pode fazer microagulhamento, pode tentar com uma microcorrente, mas microcorrente, não né? vai conseguir. Pode tentar. Tentar uma microcorrente. Mas a microcorrente, ela trabalha fibroblasto, mas ela não chega a trabalhar fibrose, a microcorrente não Sim, trabalha gordura, ela não trabalha gordura e flacidez e fibrose ao mesmo tempo. Ela não tudo consegue. junto. Ela não faz isso ao mesmo tempo.
Hoje, um profissional que tem uma radiofrequência dentro do seu espaço, dentro do seu consultório, independente dele trabalhar home care, a domicílio, né? Levando o seu equipamento para dentro da casa do paciente. Isso é rentável? Vale a pena ele fazer um investimento desse? Ele tira o retorno rápido? Tira, tira sim. Uma sessão de radiofrequência facial, ele pode estar cobrando no consultório uma média de R$ 150, R$ 170. E no corporal, uns R$ 200 na sessão, nessa faixa, 200 alguma coisa, porque não é só a sessão em si, ele vai agregar sempre uma massagem. Uma coisa interessante que eu não acrescentei, toda radiofrequência, após a aplicação, é necessário uma massagem para você redensificar a fibra. Então, já agrega aí. Então, após a massagem, aí você ainda coloca uma máscara de colágeno, uma máscara de argila amarela para flacidez, ou então pode estar trabalhando gordura e flacidez, ou então celulite, enfim, o que você queira estar trabalhando no local. Então, agrega-se outros recursos e financeiramente é uma situação muito boa. Eu acho que a Face, que é a da Tony Derme, talvez esteja quanto aí? Você que sabe de preço? Uns 9 mil? Quanto que tá? Perguntei lá no privado que eu digo, tá tudo em oferta. Eu não sei. Eu sei que ele provavelmente ele tem promoções, tem valores interessantes. Sempre. Né? Tem valores que, a nível de mercado, é muito bacana o investimento. Quando você põe o cálculo e divide em nível de sessões, você tira muito rápido você tira aquele valor. E hoje, nós estamos soltando, a partir agora da primeira semana de março, uma condição muito especial para quem hoje está iniciando no mercado da estética e fala assim, meu Deus, eu investi hoje. Nós temos radiofrequência de 7 mil a 40 mil reais, né? Nós temos a Plus, nós temos a Ferrari da estética, como eu falei, né? Que é a radiofrequência fracionada, que ela falta, ela é Ferrari porque ela faz tudo, né, gente? Equiparada aí um CO2 fracionado, um ultrassom microfocado, por isso que o custo dela é um pouco mais. Semana que vem nós vamos estar falando dela, né? Mas assim, a gente pensa muito no profissional. Eu acho que assim, o sucesso do profissional é o nosso sucesso como empresa, né? E a gente quer proporcionar sempre ao profissional ele ter acesso a tudo, independente dele ser uma pessoa recém-formada que hoje não tem dinheiro para investir numa radiofrequência. Então, hoje a gente está fazendo o quê? Locação também desses equipamentos de pequeno porte para a pessoa. A ideia é só ele locar? De jeito nenhum. É para ele ter uma rentabilidade, ele vê que ele vai ganhar dinheiro com o equipamento, porque não adianta, a gente tem que falar de dinheiro. O profissional da estética vive de dinheiro, ele precisa de dinheiro para manter as contas, para manter tudo da empresa, do consultório, né? Então, para ele já fazer o dinheiro e com o dinheiro que ele locava, ele poder pagar a parcela do equipamento dele, que ele é um retorno que ele tira rapidinho, né? Exatamente, é uma oportunidade muito bacana essa questão da locação, porque ele já aprende, né, a trabalhar com equipamento, ele já consegue captar, né, os clientes, ele organiza a agenda, ele já coloca o profissional, eu falo ele no sentido de o profissional, independente do sexo. Coloca na agenda, por conta de que normalmente a radiofrequência é uma vez por semana, então pode-se colocar na agenda todas as pessoas que querem trabalhar a rádio naquele dia, se for colocar a cada 15 dias, a cada 10 dias. Então ele já faz uma programação, né, certinho dentro daquele mês. Então é o dia da rádio. Então naquele dia eu vou estar trabalhando facial, corporal, fibrose pós-operatório. Eu posso estar trabalhando até com setores de massagem, trigger points, eu posso estar trabalhando outras situações, porque a radiofrequência ela faz isso, faz também até reabilitação. Posso estar trabalhando com estruturas ósseas, se eu tiver parceria com o fisioterapeuta, o equipamento também trabalha com essa questão da fisioterapia para reabilitação, porque ela é um trabalho que faz a questão da temperatura. Então, ele reabilita estruturas musculares, ósseas, tendões, porque são tecidos nas articulações mais finos. Então, como ele é mais fininho, a temperatura consegue atingir lá. Ele vai fazer essa reabilitação.
Então é super interessante. Até a amplitude de movimento em momentos de bursite, ou então quando se tem alguma afia, tendinite, ele realmente melhora. É uma Perfeito, parceria interessante. perfeito. E na estética íntima também, já deixa aí uma deixa para os profissionais, né? Quem gosta Para de ter estética aí íntima, então, parcerias multidisciplinares, né? Mais áreas para se trabalhar. eu Nossa estética é pensava muito lá que ampla, era né? eu achava lá que Muito era uma ampla. área que não, tipo assim, que não queria, que era uma situação que, eu acho que as mulheres têm vergonha. Que, querida? As mulheres procuram, elas querem, elas gostam, os maridos acham Muito, bonitos, os muito. namorados querem. Todo mundo quer. Então já fica alerta aí, viu, gente? Pro dia da Pepeca, radiofrequência íntima, clareamento íntimo, outra coisa que está muito em Exatamente. alta. E a nossa estética, a estética no Brasil, ela é muito rica, gente. A gente leva estética para o mundo todo, para o mundo todo. Pro E mundo tem todo. comprovação científica, tem muita cientificidade, tem muito embasamento, tem muito artigo. E é por isso, vou falar de novo para quem chegou depois aí na live. Para quem não sabe, a Tony Derme, ela é a pioneira em radiofrequência no Brasil. Se você comprou lá o seu primeiro espectrozinho, lá primeiro, o que a gente faz? A gente faz upgrade. A gente está o tempo todo ali, ó, melhorando a terapia para você, trazendo a modernidade. Você não precisa se desfazer do seu equipamento. Tem muita gente que tem o equipamento e não sabe disso. Isso é importante de saber, né? Pri, o nosso tempo está Exatamente. acabando, foi tão bom. Já? E daí suas considerações, meu Deus, é tanta coisa para falar de rádio, Não tanta é? coisa Queria deixar boa. só uma observação que eu acho que eu não falei, foi só das estrias, que rádio nós também utilizamos nas estrias. O Sim. único observação é que na hora da aplicação tem que deixar ela bem vermelhinha e no dia não utilizem peeling, tá? Não utilizem peeling para fazer radiofrequência nas estrias, mas vocês vão conseguir ver que as bordas das estrias elas vão se unir. Radiofrequência nas estrias. Perfeito, perfeito, perfeito. Então Então, vai aí muito a dica. obrigada, né? Te Agradeço agradeço. demais esse convite por estar aqui com vocês. Espero ter agregado. Que Um aula! próximo Gente, que aula! momento, Essa mulher é muito maravilhosa! Eu amo! um próximo momento conversar mais, talvez um outro conteúdo. Então a gente repete de novo, se tiverem mais Vamos, vamos! dúvidas, né? Gente, vocês têm dúvida aí? Aproveita a doutora Priscila. Tem muita vivência clínica, muita experiência, tanta coisa boa para passar para vocês. Quem ainda tiver com dúvida, perguntaram aí da capacitiva e da resistiva. Ela falou no começo a diferença da capacitiva e da resistiva, tá? E deem feedbacks, mandem temas para a gente falar, gente. É tanta coisa legal, tanto assunto. Esse mês eu tenho uma sequência de lives, só trouxe profissional top. Vocês estão vendo aí, né? Só professor de Né? renome no mercado da estética. Oh, coisa boa. É bom é assim, estudar sempre, né? Coisa Para a boa. gente trazer sempre que a estética unida é uma estética que cresce, é uma estética que traz mais conteúdo, que tem comprovações. É muito maravilhoso essa troca, gente. É muito maravilhoso essa troca. Então, vocês mandem sugestões, sigam a doutora Priscila lá no Instagram, ela tem um trabalho fantástico. Ela é enfermeira esteta, ela tem tanta coisa para agregar. É uma professora que, meu Deus, e é uma pessoa que eu amo de paixão. O nome já diz, gente, é muita luz que essa mulher traz onde ela chega, irradiando. Pri, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é louca, é corrida, como todo profissional da estética, né? Vou deixar aí a palavra, as considerações para você. Obrigada, obrigada. Foi um prazer enorme. Assim que você me chamou, não recusei. Então, sempre estou por aqui à disposição. E o que puder ajudar, estou aqui mais uma vez. Agradeço de coração, Tony Derme. Eu fico encantada em sempre poder ajudar. Estudo sempre que eu posso para agregar ainda mais o conteúdo com vocês e ajudar os outros profissionais que nesse período de pandemia eu sei que estão sempre se formando online, né? Eu já tenho assim, acho que uns 13 anos de carreira, então quanto mais puder compartilhar e dividir é melhor para que eles se formem e tenham uma prática ainda mais robusta, né, nesse mercado para ajudar os nossos pacientes. Crescer e Obrigada, contribuir. gente.
Pri, um beijo. Eu espero em breve lhe receber aqui. Quem sabe você ministrar um curso VIP aí, maravilhoso, de eletroterapia, falar de radiofrequência para esses profissionais que estão querendo se capacitar, se atualizar, É, né? E a gente vai, pessoalmente. com certeza. Gente, boa Tá noite, ótimo. viu? Semana que vem eu estou com a doutora Aline Teixeira, quinta-feira, 8h30 da noite, pelo Insta da Tony Derme Ceará. Vamos falar aí da Ferrari da estética, da radiofrequência fracionada. Desejo a todos uma boa noite para todos. Tenha uma semana maravilhosa, um fechamento de mês e muito sucesso. E quem quiser, qualquer dúvida, me chama lá no direct que eu respondo todo mundo. Beijão, gente. Tchau, Pri. Tchau. Obrigado, viu? De nada.